Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossas aulas de grego bíblico. Agora nós vamos ver o uso do artigo. Nessa parte você vai ser muito auxiliado por essa parte do artigo. Por quê? Vamos entender, da mesma forma que no português, o artigo concorda em gênero e número com o substantivo, ou com o adjetivo, ou até mesmo o verbo que ele está determinando. Só que no grego nós temos ainda os casos, né? Então o artigo vai concordar em gênero, número e caso com o substantivo, com o adjetivo, ou até mesmo com o verbo que ele determinar. Então isso nos traz uma vantagem, porque aí se você souber a declinação do artigo e os casos do artigo, você vai conseguir então identificar que a palavra que vem na sequência, ou seja, logo próximo ao artigo, ou a palavra que o artigo está determinando, mesmo que não estiver exatamente na sequência, você vai saber também o gênero, o número e o caso do artigo. Veja, então nós temos o artigo como uma palavra também declinável. Só para lembrar você, uma palavra declinável é a terminação dessa palavra, ela sofre alterações. E no caso do grego e de várias línguas declináveis, quando eu sei a terminação de caso, eu vou saber qual é a função da palavra em uma sentença, qual é a função da palavra em uma frase, em uma oração. Então, eu tenho os artigos no singular, o artigo no plural. E aí você vai ter os 3 gêneros do grego: o gênero masculino, o feminino e o neutro. Então veja, ró, masculino, re, feminino, tó, neutro. Na tradução, no singular, eu vou ter que escolher lá e traduzir entre o e a no português, porque nós não temos o gênero neutro no português. Então tem que saber o significado da palavra para traduzir de acordo com o português. No plural nós vamos ter rói, rai e tá. Faltou um acentozinho aqui, ó. Tá. Volta aqui o acento, tá? Então vai ser a tradução os ou as, porque no português nós não temos o gênero neutro, tá? Então aqui, lembrando os casos: nominativo, genitivo e ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo. Perceba, o artigo ele não tem o caso vocativo que tem lá nos substantivos, tá? Às vezes aparece uma partícula junto com o vocativo, mas não tem uma declinação própria do artigo para o vocativo. Então, no grego, nós vamos ter 4 casos em que o artigo vai ser declinável: o nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Lembra que essas formas do ablativo, instrumental e locativo são as derivações dentro dessas próprios casos, tá? Com aquele sistema que nós ensinamos de 5 casos, aqui no artigo nós vamos ter 4 casos em que ele vai aparecer: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O ablativo é a mesma terminação do genitivo, tá? Até a gente pode chamar de genitivo ablativo. O locativo instrumental e o dativo também são o mesmo caso, tá? O locativo só dá a ideia de local e o instrumental a ideia de instrumento. Isso você revê lá nas aulas anteriores. O que nos importa aqui é que essa tabela é a chamada tabela das tabelas. É a tabela mais importante quando nós estamos falando do nominal, né? do uso nominal, que diz respeito a substantivos, adjetivos. Esta é a tabela mais importante. Porque se você sabe essa tabela, você nem precisa decorar tantas formas das outras declinações. Porque já que o artigo
ele concorda em gênero, número e caso com o substantivo, o adjetivo ou o verbo que ele determina, então a palavra que vier na sequência, a palavra que o artigo estiver determinando, ela vai estar no mesmo gênero, número e caso que o artigo. Não se preocupa que daqui a pouco nós vamos ver isso na parte mais prática, tá? Mas vamos aqui então, ó. Nós temos o artigo RO, como nós vamos decliná-lo ele? Como nós vamos decliná-lo, né? O nominativo vai ter RO, o genitivo vai ter tu, o dativo vai ter to, e o acusativo ton. E aí o feminino re, tes, te, ten. E o neutro to, tu, to, to. Isso no singular. Como vai ficar no plural? Roi, rai, tá, no nominativo. Tom, tom, tom. Veja, aqui temos uma vantagem, porque se você já sabe que essa terminação on, ela vai ser genitivo, tanto no masculino, no feminino ou no neutro. Se é masculino, feminino e neutro, nós vamos ter que descobrir pelo contexto, mas pelo menos sabendo que o artigo está em tom, eu já sei que é um genitivo plural, tá? Pode ser masculino, feminino ou neutro, mas eu já sei que é um genitivo plural. E aí nós vamos ter o dativo plural masculino tois, feminino tais, e o neutro também tois. Ah, repete, masculino e o neutro têm a mesma forma do artigo. Aí é só no contexto que você vai saber se é dativo masculino ou se é dativo neutro. E aí o acusativo plural nós temos tus, tas e tá, para definir o acusativo, então, nessas formas do plural. Só lembrando, o nominativo é o caso que indica a função de sujeito em uma sentença, tá? Para nós vermos que ele também pode ser um predicativo do sujeito, mas aí vamos explicar. Aqui, no geral, o nominativo aparece como um sujeito em uma sentença, independente se ele está no começo, no meio ou no fim da sentença. O genitivo, vamos lembrar, a ideia de posse, o ablativo, a ideia de origem, eles têm a mesma terminação, e o dativo, que inclui locativo instrumental, ele tem várias ideias na hora da tradução, né? Vários sentidos. Então pode ser através de, por meio de, com, em, segundo, conforme, de acordo com, tem várias traduções. O dativo é objeto indireto em uma sentença. E o acusativo tem a mesma tradução do nominativo, só que a função sintática do acusativo é de ser objeto direto em uma sentença, tá? Então, esta tabela é mais importante, que seria interessante você pegar ali uma ficha, né, um caderno, e você copiar essa tabela e guardar, se for aquela ficha, né, papel cartão, né, aquela ficha pautada, você pode guardar essa tabela aí e copiar para fixar, porque esta tabela que mais vai te ajudar a identificar os casos no grego. Então, como o artigo concorda com o substantivo em gênero, masculino, feminino, número, singular, plural, e caso, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo, só não tendo artigo para o vocativo, então se você decorar as formas do artigo, mesmo se você não conhecer todas as declinações, você vai conseguir identificar o gênero, o número e o caso do substantivo, se você souber o gênero, o número, o caso do artigo, que vai vir geralmente logo antes do substantivo ou do adjetivo ou mesmo do verbo que ele determina, o que ele define. Aparece às vezes o substantivo, o adjetivo e o verbo sem artigo? Claro, vai aparecer várias vezes. Mas num texto mais longo, como nós vamos ver, como as palavras se repetem,
Então aquela palavra apareceu de repente sem artigo, mas lá na frente ela aparece com artigo. Então numa leitura você consegue identificar essa palavra aqui, ela é a mesma que aquela palavra lá, só que aqui está com artigo. E como aqui ela está com artigo, eu consigo definir o gênero, o número e o caso dela, tá? Então, sem mais delongas, vamos praticar para a gente ver que interessante. É um texto aqui que a gente está usando como base, o texto de João, nesse caso, tá? Não é 1 João, aqui é o Evangelho de João. E nós vamos ver, mesmo ainda a declinação que a gente não aprendeu, que é a terceira, nós vamos conseguir identificando os artigos que vão aparecer na frente da palavra. Vejam, um texto real, é o Evangelho de João, capítulo 1, e está em destaque aqui, então, os artigos. Ó. Todas essas palavras em vermelho são artigos. E aí nós vamos ver que, identificando o artigo, que é aquela tabela que nós vimos lá atrás, nós vamos já identificar o gênero, o número e o caso da palavra que vem na sequência. Veja, aqui faltou o vermelhinho, mas vamos começar aqui. Ó. O ró, eu sei lá pelaquela tabela, que é masculino, que é nominativo e que é singular. Tá? Então, ró aqui, aparece o ró aqui, aparece o ró aqui. Ó quantas vezes aparece lá embaixo, aqui embaixo, aqui ó, no texto também. Então, veja, ele indica que é nominativo masculino singular. Ah, mas e a palavra que vem na frente? Então, a dica era aquela. O ró, ele está determinando a palavra que vem na frente. A palavra logos. É uma palavra conhecida, mas mesmo que você não conhecesse, sabendo que o artigo ele determina a palavra que vem na sequência, então eu sei também o gênero e o número e caso da palavra logos. Se o artigo é masculino, nominativo singular, então logos também é nominativo masculino singular, tá? Não pode ser outra coisa, porque o artigo concorda em gênero, número e caso com a palavra que vem na sequência. Pode não vir imediatamente na sequência, mas nós vamos ver que na maioria das vezes, no caso desse texto, todas as vezes que aparecer um artigo, já aparece a palavra que ele determina logo na sequência, tá? Então, ró, nominativo, masculino, singular. Eu já sei que a palavra que vem na sequência é nominativo masculino singular. Muito bem. Aí temos agora ton. Ton é acusativo masculino singular. Então também sei que a palavra que vem na sequência é nominativo masculino singular. E é mesmo. Theon é a declinação de theos. Theos é nominativo. Theon é acusativo. Então, ton, acusativo masculino singular, está concordando com o substantivo masculino singular, também nominativo. Tá? Logo na sequência, ó, aparece a palavra theos, no nominativo aqui, sem o artigo. De novo, ró. Ó, ró logos, repetiu. Então, a mesma coisa, nominativo masculino singular. E aí repetiu ton theon, também acusativo masculino singular. Veja que também um outro ponto importante. Ao invés de ficar pegando muitos textos só isolados, frases pequenas, nós estamos trabalhando com um texto maior aqui, que mesmo falar, mas é um texto muito grande, eu não estou entendendo nada o que significa esse texto. Mas com o texto maior nós conseguimos ver a repetição. E na repetição você vai aprendendo. Tá? Porque as palavras vão se repetindo. Se eu pegasse só textos isolados, você não conseguiria ver essa repetição. Apareceu rologos aqui, apareceu rologos aqui, apareceu ton theon aqui, apareceu também ton theon aqui.
Então, se eu já sei o que significa hologos, quando ele repetir, eu vou saber. Então, hologos, a palavra. Aí, de novo, a palavra. Ton theon. Literalmente é o Deus, né? No acusativo, mas nós não vamos traduzir o Deus, porque nós não usamos desse jeito no português. Então, Deus. E aí, hologos, de novo, a palavra. Ton theon, de novo, Deus. Então, à medida que vai repetindo, você vai acrescentando o seu vocabulário, o seu conhecimento da língua, tá? Depois, pulando aqui, porque não aparece mais artigo, só vai aparecer aqui, ó, re. Re, zoe. O re é feminino, nominativo, singular. Então, a palavra que vem na sequência, mesmo que eu não conhecesse, eu já saberia. Também a palavra feminina, também a palavra está no nominativo, também a palavra está no singular. Zoe, a palavra muito famosa, vida. Então, a vida, re, zoe. Eu sei que é feminino, eu sei que é um substantivo nominativo, eu sei que é um substantivo que está no singular. Por quê? Porque o artigo concorda em gênero, número e caso com a palavra que ele determina. Depois eu tenho aqui tó, fos. O tó é o neutro, tá? E aí ele pode ser tanto acusativo quanto nominativo. Ele, pelo contexto é que nós vamos saber. Mas eu sei que é neutro, que é singular, e aí eu sei, tem duas possibilidades. Ou ele é nominativo, ou ele é o acusativo do neutro. Mesmo que eu não conhecesse essa palavra, fos, tá? Fos é luz. Então, mesmo que eu não conhecesse, pelo gênero, número e caso do artigo, eu conheço essa palavra, e aí eu posso dizer, então, o gênero, número, caso dela. E aí, na sequência, aparece ton. O ton, se você for olhar naquela tabela, ele vai estar como genitivo plural. Pode ser masculino, feminino ou neutro. E aí, um pouco de conhecimento do artigo, um pouco de conhecimento de adjetivo, um pouco de conhecimento do vocabulário, do substantivo, uma coisa vai ajudando você a descobrir a outra. Anthropon, eu sei que é homem, e aí também sei que o gênero é masculino. Então, eu sei então que o genitivo deste artigo também é masculino, tá? Lógico que a dica do artigo não resolve todos os problemas, mas já vai te adiantar em muitas coisas. Tom, eu já sei que é genitivo e plural em qualquer dos gêneros, tá? Em qualquer declinação, em qualquer dos casos que nós formos ver, tom é genitivo plural, já resolveu, não é? Agora, se é masculino ou feminino, eu vou ver na tradução. Mas veja bem, importa mais você saber a tradução do caso do que propriamente ser masculino, feminino ou neutro. Porque isso não vai importar muito para a exegese. O que importa é você saber o significado da palavra e saber traduzir o caso. Então, tom, eu sei que é dos homens. Tom anthropon. Então, uma coisa vai ajudando na outra, porque se você conhecer o vocabulário, você sabe que anthropos é homem, e aqui está tom anthropon, então eu sei que é dos homens. Por quê? Nós temos que saber traduzir os casos. Sabendo traduzir os casos, você não vai ter grandes problemas na hora de analisar o grego. Depois, de novo, aparece tó, fos. Veja bem, então, de novo, ó, a luz, que já tinha aparecido aqui, ó, tó, fos. Eu sei, então, que a palavra é do gênero neutro, que é genitivo, que é acusativo ou nominativo singular, então já identifiquei por causa do artigo. Depois, te, scotia.
você olhar na tabela, esse T é um dativo feminino singular. Então, escotia também é dativo feminino singular. E aí, se você souber o vocabulário, escotia tem a ver com trevas ou escuridão, né? Então, na escuridão, que é o genitivo feminino singular. E aí vai aparecer de novo, ó, re. Não tinha aparecido aqui, ó, re, zoe. Agora apareceu re, escotia. Veja, a palavra tem um significado diferente, o artigo é o mesmo. Então, a escuridão. Então, a repetição nos ajuda. Se eu já identifiquei aqui como nominativo feminino singular, aqui apareceu de novo. Então, também é nominativo feminino singular. Então, vamos ver outra ocorrência aqui, ó. Tu, fotos. Veja que a palavra parecida, né? Fos, fotos. Da onde vem até a nossa palavra foto. Que é a foto que é a luz, né? Sem luz, não tem foto. Tu, fotos. Aqui, se você olhar na tabela, vai ser genitivo, pode ser masculino ou neutro, mas eu sei que é singular. Então, como é que a gente traduz o genitivo? Do, né? Como é luz, então, dá luz. Ah, como é que eu vou saber se esta palavra ela é masculina, feminina ou neutro? Ah, já não apareceu lá, ó. O to não é neutro. Então, juntando esta informação com esta, eu sei que aqui é neutro, porque podia ser masculino ou neutro, o tu. Mas ele não apareceu aqui como neutro. Então, a palavra ela não vai mudar de gênero, tá? Se ela é masculina, é masculina. Se ela é feminina. Se ela é neutra, ela é neutra. Só quando for os adjetivos que vai ter as transformações. E aí também o artigo vai te ajudar no caso dos adjetivos, tá? Mas se o substantivo é neutro, aqui também ele é neutro. Ah, aqui eu estava na dúvida. Se é genitivo singular masculino ou se é genitivo singular neutro. Aí como que eu resolvo a dúvida? Olhando já ocorreu, ó. Então se aqui ocorreu neutro, aqui também ocorreu neutro. Mas o mais importante é saber traduzir da luz. Saber o significado da palavra vai te ajudar a traduzir aqui o genitivo. Para saber traduzir os casos, você tem que pegar aquelas aulas anteriores que a gente falou, né? Como traduzir. Então, genitivo ou ablativo traduz do. Como é a palavra no português feminina, então fica da luz. E aí, ela vai repetir, ó. To, fos. Já não tinha aparecido aqui, ó. A luz. Apareceu de novo aqui. A luz. E é neutro. Pode ser acusativo ou nominativo. Então, a palavra é a mesma. Depois, outra palavra, ó. To, alethinon. Aqui já é um adjetivo que está concordando com o substantivo luz. Então, também ele concorda o adjetivo em gênero, número e caso com a palavra que ele está dando uma qualidade. Então, a luz, a verdadeira. Tá? Cuidado aqui, parece um artigo, mas não é. Depois nós vamos aprender os pronomes relativos, tá? Aí, repetiu. Ton, cosmon. Cosmos é uma palavra conhecida. Mundo, universo. E aqui está no acusativo singular. Tá vendo? E é masculino. Ton, cosmon. Depois apareceu, ó, to, cosmo. Veja, a palavra repetiu, só que aqui ela tem uma função acusativo, singular, o masculino, e aqui ela tem uma outra função, acusativo, dativo, né, singular, masculino, tá? Aqui é no mundo, aqui é o mundo. Ah, por que é acusativo? Porque você tem lá, ó, panta anthroponer homenon eston cosmon. Depois nós vamos aprender o significado de tudo isso.
mas é todo homem que vem para dentro do mundo, né? Por isso é acusativo, ton cosmon. Só que aqui ele é genitivo, ou, desculpa, dativo, né? Porque aqui ele é objeto indireto. Tá? No mundo, ento cosmon. Ento cosmon en. Então, no mundo estava. Então, ele não podia ser mais acusativo, né? Como aqui está acusativo, aqui não pode ser acusativo, porque aqui a função é outra. É objeto indireto. E aí repete, ó, numa sequência, olha que interessante. Você tem to cosmon, acusativo masculino singular. To cosmo, que é o dativo masculino singular. E na sequência, ó, ho cosmos. A gente já aprendeu o ho aqui, ó. O ho aqui. Ho, então, nominativo masculino singular. E aí vai concordar com cosmos. Tá vendo? Ó, mudou o artigo, mudou também o substantivo. Ton cosmon. To cosmo. Ho cosmos. Porque a palavra vai ser declinada e também o artigo vai ser declinado. Depois nós temos um plural aqui, ó. Roi e dioi. Ó, vendo? Roi eu sei, então, que é plural nominativo masculino. Tá? Aqui é os seus, né? Para os seus mesmos. Ele, e os seus, né? Veio para o que era seu e os seus a ele não receberam. Então, por isso que está no plural aqui, porque é nominativo masculino plural. Depois nós vamos ter aqui, ó, tois. Aqui é um verbo, ainda não aprendemos verbos, mas há alguns tipos de verbos no particípio que também vão aceitar artigo. E aí, mesmo sem saber verbo, a gente sabe que é o dativo plural. Ele pode ser o masculino ou neutro, tá? Os que creem. Então, esse artigo, eu sei que é masculino ou neutro, plural, dativo. Aí, to onoma. Já apareceu to fós, ó. Já apareceu de novo, olha lá. To fós, aqui é o to onoma. O nome. Então, acusativo, nominativo, ou acusativo ou nominativo, singular, neutro. Tá? Como é que vai saber se é neutro, se é acusativo, se é nominativo? Pelo contexto que depois nós vamos ver. Que já é um acusativo porque ele está na sequência, né? Aqui, verbal. Depois temos ro de novo, ó. Rologos, já apareceu lá em cima, rologos 2 vezes, 3 vezes, ó. Rologos, aqui apareceu de novo, rologos, a palavra. Depois vai aparecer ten doxan, mesmo que você não conheça a palavra doxan, glória, a glória. Acusativo feminino singular. Tá? Então, aqui, para mostrar que o artigo ajuda a entendermos se o substantivo está no masculino, no feminino, no neutro, e também nos ajuda a entender o caso que o substantivo aparece. Tudo bem? Então, vamos analisar de acordo com o que nós vimos lá, mas agora em uma lista aqui para você fixar. Então, ó, ro, logos, nominativo masculino singular. Então, a gente aprende junto com o artigo, ó, ro, logos. Ton, theon, acusativo masculino singular. Re, zoe, botou acento aqui no zoe, está lá no texto. Nominativo feminino singular, a vida. Que o Deus, a palavra. To, fos, a luz, nominativo, neutro, singular. Ton, anthropon, genitivo, masculino, plural, dos homens. Te, scotia, ó, dativo, feminino, singular. As trevas, nas trevas, pelas trevas. Aqui a palavra
treva, né? Ou escuridão no grego está no singular. Você pode traduzir no plural porque a gente costuma usar mais a palavra treva no plural. Ou você traduz como escuridão. Então, a escuridão, na escuridão, pela escuridão. Aí, reiscotia, o artigo, concorda, então, nominativo feminino singular, a treva, tu fotós, da luz. Então, aqui para ver, numa lista, para reforçar aquilo que a gente viu no texto, tá? Ton alethinon, adjetivo acusativo neutro singular, o verdadeiro. Nós não temos o gênero neutro, então a gente tem que concordar na hora da tradução, tá? Ton cosmon, acusativo masculino singular, o mundo. To cosmo, no mundo, pelo mundo, ao mundo, dativo masculino plural. Ho cosmos, nominativo masculino singular, o mundo. Hoi idioi, os seus, adjetivo, nominativo masculino plural. Veja, um é substantivo, outro é adjetivo, mas a regra é a mesma, porque o artigo também vai aparecer com adjetivo e também vai aparecer com os verbos. Aí, to onoma, nominativo neutro singular, o nome. Ten doxan, acusativo feminino singular, a glória. Muito bem, vamos ver agora um ponto muito importante, por exemplo, de uma forma prática, o uso do artigo e como ele tem uma interferência numa tradução de um texto. E até teologicamente vai ter uma importância. Esse é o texto lá que a gente viu, tá? O mesmo texto que está aqui, ó. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Esse mesmo texto. Mas olha que a importância do artigo. Então, en arche, em um princípio, que a gente não sabe quanto, então não tem o artigo aqui. En hologos, era o verbo, era a palavra. Hologos. Sabemos que é nominativo, porque ele tem um artigo e está, então, no nominativo também. Então, esse é o sujeito, né? E este é o objeto indireto, porque está no dativo. Ah, mas logos ficou lá no fim. Lembra que no grego não tem essa questão. Pode estar no começo, no meio e no fim. Eu vou saber quem é o sujeito da sentença pela terminação de caso. Qual é a terminação de caso da palavra logos? Se eu não soubesse pela palavra, eu saberia pelo artigo. Este é o sujeito. Aí por que o autor colocou lá no fim o logos e colocou aqui no começo o enarche? Porque ele quer dar ênfase aqui no princípio, em um princípio, né? Então, quando ele coloca nessa ordem, a ênfase maior está no começo, no meio a menor ênfase e no final uma ênfase um pouco maior do que essa do meio e menor do que essa no começo. Então, no começo se põe a maior ênfase, no final uma ênfase um pouco menor e no meio uma ênfase menor ainda. Então, onde ele quer dar ênfase, ele coloca a palavra. Mas na tradução, você vai ter que identificar qual é a melhor forma de traduzir, porque o português tem que respeitar sujeito, verbo, objeto. Aqui não teve grandes problemas no português, né? Porque uma sentença ou outra dá para você fazer a mesma ênfase do grego. Então, enarche, em um princípio qualquer que não sabemos, né? En hologos. Então, a palavra estava no princípio. Esse kai, ou que, na pronúncia mais restaurada, é a conjunção coordenativa aditiva. O nosso famoso e. E, né? Kai, ou que, hologos, en proston theon. Veja que aqui ele inverteu, agora ele pôs a ênfase no logos, né? E menos ênfase aqui no tom theon, que é Deus. Então a palavra estava junto a Deus, estava juntamente com Deus.
Então ele fez uma forma de X aqui, né? Ó, aqui logos está no fim, aqui logos está no começo. Até tem um nome na análise textual que chama quiasmo, quando se coloca em forma de X assim, ó, na sentença. Tá vendo? O logos está aqui, agora o logos apareceu para cá. Então aí, theon ficou no final. Hologos é o mesmo nominativo. Ton theon, objeto direto, porque ele é o objeto direto do verbo aqui, ó. Hologos and proston theon. Aí cai theos, que é theos en hologos. Olha que a importância do artigo está nessa última sentença. Porque, por que não tem um artigo aqui? E por que tem um artigo só aqui? Porque aí eu tenho dois nominativos, ó. Theos é nominativo e hologos também é nominativo. E aí então vai uma regra do grego, tá? Quando nós temos dois nominativos, nós temos que decidir quem é o sujeito. Porque o nominativo já é o sujeito da sentença. Mas tem dois nominativos, não pode ter dois sujeitos, né? Nessa mesma sentença. Então, quando aparece dois nominativos, aquele que tem o artigo é o sujeito da sentença. E o outro nominativo? Nesse caso, ele é o predicativo do sujeito. E este verbo en é o verbo de ligação. É um verbo que está, depois nós vamos ver esses verbos, está na terceira pessoa do imperfeito masculino ou feminino, né? Singular. Então, era. Então, quem que é o sujeito? A palavra. A palavra era Deus. Há algumas seitas que vão dizer, não tem o artigo aqui em theos, então você tem que traduzir um Deus. Isso está errado. Nenhum gramático sério vai concordar com isso. Quando eu tenho dois nominativos, propositadamente, o autor omite aqui o artigo, porque justamente ele quer tornar esta palavra como um predicativo do sujeito. E aí é mais forte ainda a doutrina da Trindade, porque o logos, qual é o predicativo do logos? É o ser Deus. Deus está como predicativo. E ainda põe na frente, primeiramente, para enfatizar o predicativo do logos. Não é que o logos tem não é só que o logos, né? Ele tem um atributo de divindade. Ele é o próprio Deus. Se ele colocasse o artigo aqui, seria o Deus palavra, né? Ele omitiu o artigo porque ele quer dizer o seguinte: este é o sujeito, a palavra, e este é o predicativo, o ser do sujeito. Qual é o ser do sujeito logos? O ser do sujeito logos é ser Deus. É a essência dele, o ser Deus. Não é só um atributo, não é um adjetivo, é um substantivo, e aí está no predicativo do sujeito. Veja, só o uso do artigo já nos ajuda aqui. No português não dá para ver isso. Porque aí pode parecer lá, a palavra era Deus, que negócio é esse? Não, é predicativo do sujeito. O logos é o sujeito. Este é um verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. E a ordem ainda é enfática, que ele quis colocar na frente o ser do logos. Ser Deus é predicativo do sujeito logos. Então, aqui na prática, nós temos a palavra sem artigo, porque ele não quis colocar artigo aqui, porque que princípio é esse? Então, é um princípio que não temos a definição. Está imitando lá também o que ocorre no Gênesis, né? Lá em Gênesis ocorre lá, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, vet Haaretz. Esse Bereshit, lá no hebraico, também não tem o artigo.
Então ele está mantendo, está referindo àquela palavra falada lá no Gênesis, é esta palavra que está aqui. Ele estava no princípio com Deus, mas ele é o próprio Deus. Não tem mais ênfase sobre a Trindade do que a forma que o autor escolheu para colocar essas palavras, tá? Isso por causa do artigo. Como o artigo é útil aí na exegese que depois você vai aprender. Bom, então você pode notar que o gênero masculino e neutro às vezes se confundem lá em alguns casos, né? Mas vai ser evidente ali na percepção dos casos. Quando a gente aprender outras palavras, né, preposições, adjetivos, verbos, vai ajudar a identificar melhor, porque uma palavra está em associação com a outra palavra. Então, só para lembrar que a dica do artigo, ela não resolve todos os problemas que a gente vai ter na hora de analisar uma palavra, mas ela vai resolver muitos problemas, porque ela vai nos ajudar a identificar os substantivos, adjetivos e até verbos. Então, você consulte a gramática que está disponível, que ali tem mais informações a respeito disso, né? Se você tomar o devido cuidado, né, você vai conseguir identificar por meio da dica do artigo. Tá? Alguns substantivos, adjetivos ou verbos não vão aparecer com artigo. E aí, nesse caso, vão nos ajudar as preposições, os adjetivos, a sentença inteira. Nós vamos conseguir identificar com outros recursos. Mas o recurso assim, mais fácil, mais importante, é o recurso do artigo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser fazer algum comentário, pode colocar aí no espaço de comentários. Aqui nós vamos ver o gênero neutro, tá? O gênero neutro que nós vamos ver nessa aula, ele diz respeito lá à segunda declinação, tá? Na primeira declinação nós não temos palavras no gênero neutro. Na segunda declinação nós temos uma grande quantidade de palavras no gênero neutro e também na terceira declinação. Nessa aula aqui nós vamos ver, só para entendermos o conceito do gênero neutro, e o gênero neutro na segunda declinação, tá? Esse gênero neutro na segunda declinação, ele tem algumas formas que são muito parecidas com o masculino, tá? Ele só vai divergir em outras formas, mas na maioria ele vai seguir a mesma declinação do masculino. E vamos lembrar o seguinte, a situação lá da palavra, ela estar no gênero masculino, o gênero feminino ou no gênero neutro, isso não tem nenhuma importância exegética, tá? Não tem nenhuma mudança de significado. Embora você possa até ver alguns comentaristas em comentários bíblicos, alguns pregadores, quererem dar algum significado pelo fato da palavra estar no gênero neutro, ou no gênero masculino, ou no gênero feminino. E também lembrando, também não tem nada a ver com essa questão de gênero, né, identidade de gênero, que é a discussão que a gente trata, que as pessoas vão tratando na contemporaneidade. Não tem nada a ver, tá? Essa questão de gênero é uma categoria gramatical que nas línguas isso se dá de uma forma, de uma convenção linguística. Ninguém determinou que aquela palavra estaria no gênero masculino, no gênero feminino ou no gênero neutro. A língua é uma convenção linguística. E aí o que vai te importar é só para identificar a palavra e não confundir. Só que na hora de traduzir, você só vai ter que escolher pelo significado da palavra, tá? Eu vou até te falar alguns exemplos, porque nem sempre se concorda o gênero de uma língua para outra, tá? Tem várias línguas declináveis no mundo,
Tem várias línguas que têm mais de um gênero, mas na hora de traduzir, você tem que traduzir de acordo com o significado em português. Então, por exemplo, a palavra espírito, no grego, ela está no gênero neutro. Isso tem algum significado? Que o espírito é masculino ou feminino? Não, não tem nenhum significado. Tá? Se alguém quer colocar alguma questão desse tipo, então você ignore, porque isso não tem nenhuma fundamentação linguística exegética. Mesmo porque, por exemplo, a palavra espírito em hebraico, ela aparece no feminino. Ruach é feminino lá no hebraico. Então significa que no Antigo Testamento o espírito era feminino e agora no Novo Testamento ele é neutro. Não tem nada a ver, tá? As palavras serem masculinas, femininas ou neutras, isso é só uma categoria linguística, uma convenção linguística que não é determinada por ninguém. Isso se forma naturalmente no desenvolvimento das línguas, tá? É isso que a gente está falando aqui, então. Caso neutro, ele vai ter a declinação parecida com a segunda declinação, só que algumas formas vão se repetir, né? Nominativo, acusativo e vocativo são iguais, tanto no singular quanto no plural, no caso da declinação do neutro, né? E o neutro é geralmente usado para quê? Qual que foi a convenção linguística? Que ninguém determinou, isso aconteceu naturalmente. A língua é viva, a língua é natural. Ninguém diz para a língua, vai ter que ser assim. As experiências, quando as pessoas quiseram dizer, a língua vai ter que ser assim, nunca funcionou. Tá? O próprio grego moderno, eles queriam que fosse um outro grego, diferente do chamado demótico hoje, ou neo-helênico. Eles queriam uma língua mais erudita, aí eles forçavam. O que aconteceu? Não dá certo. Não se impõe a língua. A língua, ela naturalmente vai assumindo a sua forma, porque ela é viva. Então, o que aconteceu? Naturalmente, no grego, o neutro ficou mais voltado para nomear frutas, nomear os diminutivos, o nome das letras, os infinitivos, as cláusulas, as palavras indeclináveis e as palavras que simbolizam sons. Tá? Então, o neutro é usado para esses sentidos aí. Os femininos são usados para nomear fêmeas, países, ilhas, cidades, árvores, plantas, e os masculinos para designar os machos, as nações, os meses, os rios e os ventos. Mas ninguém impôs isso, não foi um patriarcado lá da língua grega que impôs, ou algum grupo feminista antigo da Grécia, não tem nada a ver com as nossas demandas modernas e discussões modernas. A língua grega, nós estamos estudando, é a koiné. A koiné foi um desenvolvimento histórico do Ático, já tinha no Ático também essas formas, tá? Tinha uma outra forma chamada dual, que desapareceu na koiné. Então, não caia nessa falsa exegese do gênero, tá? O gênero, ele serve só para identificar a palavra linguisticamente, mas não tem sentidos exegéticos. Então, preste bem atenção nisso. Então, vamos aqui para a nossa parte gramatical, tá? Como são declinadas as palavras neutras da segunda declinação. Então, eu peguei 2 exemplos aqui. Doron, o tó é o artigo que vai determinar no nominativo e no acusativo, né? Então, quando a gente vê lá no dicionário o substantivo, vai estar a forma do substantivo no nominativo e o artigo que é usado para identificar o gênero. Doron pode ser dom ou pode ser dádiva. Então, se você escolheu traduzir dádiva, você vai seguir as regras do português, a dádiva. Se você escolheu traduzir dom,
você vai usar as regras do português. O dom, tá? Porque nós não temos um gênero neutro. Aí a palavra ergon também é to, porque também é do gênero neutro. Pode ser aqui, ó, obra ou trabalho. Mesma coisa. Se você escolheu traduzir como obra, então a obra, as obras. Se você escolheu traduzir como trabalho, o trabalho, os trabalhos, tá? É a tradução que vai indicar como nós vamos trabalhar com a palavra no português, porque não temos um gênero neutro no português. E aí, então, vai ficar parecido com o gênero masculino, tá? De segunda declinação, mas algumas diferenças. É até mais fácil o gênero neutro, porque muitas formas se repetem, tá? É mais fácil para declinar, mas mais difícil para identificar no texto. E aí, o perigo é porque ele pode aparecer de uma mesma forma, ele ser nominativo, acusativo ou vocativo, tanto no singular quanto no plural. Tá? Então, o artigo também vai nos ajudar a identificar, se bem que aqui mesmo o artigo é um problema, né? Porque vai ser todoron, tanto no nominativo quanto no acusativo. E aí, nesse caso, nós vamos saber se é sujeito ou se é objeto direto por causa da sentença. E aí nós vamos ter que decidir na sentença grega se ele é um acusativo ou se ele é um nominativo. O vocativo, como eu falei, é mais raro, tá? E numa sentença ele é mais facilmente identificável. Mas isso nós vamos ver também com o tempo. Então, ó, doron, ergon. Doro, ergo. Doro, ergo. Doron, ergon. Doron, ergon. Aí, no plural, dora, erga, doron, ergon. Doros, ergos. Dora, erga, dora, erga. O que você não pode esquecer é como que traduz os casos, tá? Então, o dom, do dom, no dom, ou pode ser no dom, pelo dom, através do dom, por meio do dom, conforme o dom, de acordo com o dom, segundo o dom, todas as possibilidades que o dativo nos dá, tá? Doron, dom, igual o nominativo, só que aí aqui é objeto direto, ele não vai ser o sujeito da sentença. A terminação é igual, aí você vai ter que decidir na sentença lá como traduz. Doron, ó, dom, também é igual. Nominativo, acusativo e vocativo é igual, tanto no singular quanto no plural. E aí você vai ter que decidir na hora de analisar a sentença. Dora, veja, termina com A, mas como é o caso do neutro, aqui é plural, tá? Então, dons, dos dons, nos dons, através dos dons, por meio dos dons. Dons, ó dons. Então, obras, das obras, nas obras. Obras, ó obras. Então, aqui é a declinação do neutro de segunda declinação, tá? Que a gente chama a segunda declinação temas em ômicron. E aqui vai ter um alfa por causa do gênero neutro, tá? Vamos aqui na prática, você vai pegar o quê? Lá no final da gramática, página 39 e 40, se a página variar aí, você só procura no final dessa lição, vai ter lá exercícios para você fazer sobre o gênero neutro. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar no espaço de comentário aí que nós vamos te responder. A próxima aula, nós vamos tratar da terceira declinação, então, até mais.
precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor